E aí, galera, tudo bem com vocês? Dando continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa. Lembrando que essa oficina ela é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi e da Secretaria de Cultura, então eu agradeço demais. Na aula passada, nós paramos em belo e feio, né? Então vocês viram a diferença dos dois. O belo, o ideal, o que a gente gostaria de ser, aquilo que é perfeito, simétrico, harmônico. E o feio, quem nós somos, né? Então, imperfeitos, assimétricos, não somos harmônicos e traz muito essa questão da crítica social, né? Dos nossos problemas, nossos medos, inseguranças e tudo mais, né? E aí nós temos mais dois, que é o sublime e o grotesco, ok? Eu vou começar pelo sublime. Vou pegar aqui. O sublime, assim, pra me ajudar a pensar sobre as estéticas, eu sempre penso assim, que nós temos o belo, então o belo já é a perfeição, né? E é o que nós gostaríamos de ser. E tem o sublime que tá acima do belo. Então o sublime é aquela coisa que vai além do natural, né? Que tem mais a ver com o celestial, que tem mais a ver com o sagrado, né? Então, com coisas extraordinárias, grandiosas, coisas assim que a gente não nem idealiza porque a gente sabe que é muito além da nossa capacidade, ok? Então, quando a gente pensa no sublime, a gente pensa em coisas que vai além da capacidade humana de entender e de compreender a complexidade dessa coisa magnífica, extraordinária, essa coisa de outro mundo. Então, quando a gente pensa geralmente no sublime, a gente pensa muito na questão celestial, no sagrado, pensa na religião, pensa nessas questões do elevar, sabe? Do estar flutuando, de estar mesmo deitada numa nuvem, sabe? Pulando nas nuvens. São coisas que vão além. Então, quando a gente pensa nessas questões sagradas, a gente pensa muito nessa coisa de que são coisas que não dá pra compreender totalmente, sabe? É uma sensação que não dá pra explicar, é uma coisa de estar mesmo elevando, de se sentir voando, sabe? De coisas que é tão que é além de perfeito, né? E nem tem uma palavra que vai nesse além. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em seres que podem se encaixar nesse sublime, a gente pensa nos anjos, a gente pensa em Deus, a gente pensa no Espírito Santo, a gente pensa em coisas bem celestiais, bem sagradas mesmo. Então a gente pensa nos deuses, a gente pensa, né? Porque assim, a religião não é só o cristianismo, né? Existem outras religiões. Então o sublime se encaixa nas outras religiões também, tá? Não vou ficar pensando que é só no cristianismo. Então pensar nos outros deuses, pensar nas entidades, nos orixás, nesses seres que são muito além da nossa compreensão, que tem um sistema complexíssimo, sabe? De criação, de forma como age, de forma como nos ajuda, né? Enfim. Então, sempre traz essa questão mesmo do mistério, né? Sempre há um mistério por trás do sublime, porque é uma coisa que é inalcançável pra gente. Se o belo já era inalcançável por conta da questão da perfeição, o sublime por conta da questão sagrada é impossível, sabe? É impossível da gente conseguir chegar nesse sublime. E então sempre tem essa questão do mistério, porque a gente nunca vai conseguir compreender totalmente a complexidade
do sublime. A gente nunca vai compreender como funciona, nunca vai estar nesse lugar, né? Nunca vai estar elevado o suficiente para se colocar num estado sublime. Então tem muito a ver também com a espiritualidade, né? Pensando nessas coisas boas. O sublime sempre está associado ao bom, viu? Então o belo já estava ali do bom, mas o sublime é certeza que é bom. É coisa do bem, né? Então tem essa questão muito de estou flutuando. Algumas coisas que a gente pode fazer que também estão ligadas a esse sublime. Tem algumas músicas que quando a gente escuta, se a gente estiver numa total concentração, se a gente estiver ali numa boa harmonia conosco, a gente consegue sentir um pedacinho ali do que é esse sublime. A gente se sente elevar, a gente sente que, nossa, nosso corpo tá flutuando, que a gente tá leve. Isso acontece muito com as músicas clássicas, tá? Que as músicas clássicas, elas são pensadas nessa harmonia total. Elas também tem uma questão matemática por trás das músicas clássicas. Então, muitas músicas clássicas, se você deitar, relaxar e só sentir, você consegue chegar um pouquinho nessa questão do sublime. Outras coisas que encaixam também no sublime, só que não de uma forma boa, mas que as pessoas podem ter essa sensação de chegar ao sublime, com algumas drogas psicodélicas, mas não usem drogas, tá? É só porque há essa sensação de estar no sublime, mas por conta que é um efeito químico que rola, né, na sua cabeça. E também se encaixa nessa questão do sublime e o orgasmo. De um pontinho ali, tá? Mas o sublime mesmo, de estar sentindo constante mesmo, se sentir sublime é inalcançável pra gente, é impossível mesmo, tá? Por isso que a gente sempre vê o sublime muito além. E o sublime vai estar muito ligado à questão espiritual mesmo, sabe? Essa questão de não compreender, essa questão de estar muito além. É possível também ter um pedacinho desse sublime, às vezes no paladar, né? De provar alguma coisa que te leva para um outro lugar. Acredito que a meditação também possa te levar para esse lugar do sublime, né? Um pouquinho, que a meditação ajuda muito, né? Nessa questão do autoconhecimento e também de concentração plena. Principalmente se você estiver ali meditando com uma música interessante, então você pode sentir também um pouquinho desse sublime. O sublime nas artes, ele pode ser representado, por exemplo, na pintura. Pensando sempre nessas pinturas mais celestiais, né? Mais religiosas. Uma pessoa voando, uma pessoa num balanço que só, sabe? Sensação de voo. Então tá mais ligada pra essas partes, tá? Uma coisa bem legal que eu faço, e que é muito legal, principalmente pra mim que participo, é que nessas aulas de estética, né, quando eu dou aula prática de estética, não ligada pra iluminação, mas ligada pro lado teatral, eu peço para os alunos criarem uma experiência. Porque tanto o belo, feio, grotesco e sublime, além das linguagens, é possível você criar uma experiência também, né? Deixar a pessoa vivenciar um pouco do que é esse sublime. E eu já presenciei várias coisas. Teve uma vez que foi muito, muito bom, que nós entrávamos numa sala de olhos fechados e tava tocando uma música bem gostosinha, sabe? Um pouco de natureza, um pouco de uns passarinhos cantando, então já deixava a gente bem relaxado.
E aí eles deitavam a gente no chão, só que em cima de umas almofadas muito confortáveis. Sabe aquelas almofadas que dentro, sei lá que eles colocam dentro, mas que você deita naquela almofada e você, meu Deus, não quero sair daqui nunca mais, porque é como se você estivesse deitando numa nuvenzinha. Era tipo isso. E aí a gente deitava lá e aí eles faziam umas massagens na gente, passavam um pouquinho de água quente no corpo e depois davam um docinho pra gente comer. Muito bom, muito maravilhoso. Quem quiser me proporcionar esse tipo de experiência, fique à vontade. Mas a gente, claro que a gente nunca chega nesse estado sublime, mas a gente consegue ter um vislumbre ali, sabe? Do que é essa coisa de relaxar total e elevar, de voar. Teve uma experiência que eu tive também na faculdade, que foi bem legal, que nós também entrávamos de olhos fechados numa sala e a gente tinha que entrar descalço. E aonde nós pisávamos, eles fizeram um corredor de algodão. Então, era muita sensação de que a gente estava pisando nas nuvens mesmo. E tinha um momento que a gente passava por um pano bem fininho, desses bem suave, sabe? Então, a gente andando ali pelas nuvens e de repente a gente passava por esse pano que dava muita impressão de que a gente entrava no céu, entrava num outro lugar, sabe? Mas que a gente entrava em um espaço e aí depois a gente sentava, né? E assistia que eles tinham uma coreografia que tinha uma rosa pendurada no teto e tinha uma sequência de coreografia onde os atores levantavam uma pessoa para tentar pegar essa rosa. E assim, tudo bem sincronizado, com uma música, então também já levava a gente pra esse lugar sublime. Mas assim, o sublime, gente, sempre vai ser inalcançável. A gente vai ter um segundo ali de vislumbre, sabe? De como é, mas o sublime ele tá muito além da nossa compreensão. Então, é basicamente impossível chegar nesse estado sublime, ok? Mas vou mostrar pra vocês algumas fotinhas, algumas coisinhas pra vocês verem como é na arte, né? Mas já fiquem sabendo que pra nós são poucos segundos, porque o sublime vai muito além, ok? Então o sublime ele vai pra esse lugar. E aí nós vamos falar agora do grotesco. E aí lembra que eu falei que geralmente eu classifico assim, o belo e o sublime. Então a gente pensa no feio e no grotesco. Então o grotesco ele tá muito lá abaixo. Então se a gente já tinha ali no feio a desordem, o caos, a imperfeição, medos, insegurança e tudo mais, lá no grotesco a gente tem coisas bem piores e também temos coisas que não são ruins, tá? O grotesco ele é legal porque ele trabalha ele tem duas partes totalmente distintas, sabe? É bem extremos mesmo. Mas enfim, quando a gente pensa no grotesco, a gente sempre pensa numa coisa disforme, no exagero, uma coisa muito exagerada. A gente pensa na desconstrução, então desconstrução mesmo porque se a gente for parar pra pensar no feio,
nós temos o nosso corpo assimétrico, mas nós temos ali o nosso corpo, digamos que padrão. Quando a gente pensa no belo, a gente também tem ali o nosso corpo como é. Quando a gente pensa no celestial, os anjos, né, que a gente tem referência nos quadros e tudo mais, eles também são parecidos conosco, né, com o nosso corpo e tudo mais. Só que o grotesco, ele vai para outro lugar, ele vai para o disforme, para a desconstrução. Então não é mais o corpo como a gente conhece, não é mais a nossa forma, tá? Então a gente sempre pensa nessa questão de coisas fantásticas, de seres do mal, de seres híbridos. A gente pensa no inferno, quando a gente pensa no grotesco também, em coisas fora do padrão, em deformidades da realidade, né? E coisas que são antinatural, então coisas que são sobrenatural. Só que, como eu falei, o grotesco ele pode trabalhar de duas formas, com coisas bem ruins e com coisas que são apenas diferentes. Então, pensando nas coisas ruins, se a gente pensa no grotesco, a gente pensa em deformidades, em corpos estranhos, em coisas que se movem de formas incompreensíveis, de formas diferentes do que a gente está acostumado, de formas que vão mesmo do bizarro, do exagero. A gente pensa em demônios, a gente pensa em coisas ruins, em coisas do mal, em criaturas ruins e feias e malignas e essas coisas. Então, indo para esse lado da coisa ruim, né? Então, a gente pensa que o grotesco é uma coisa ruim. É uma coisa que não é legal de eu pensar sobre, que não é legal. Eu não quero ver uma coisa grotesca pensando nesse lado ruim. Mas pensando do outro lado, grotesco são coisas que são fora do padrão. Então, seres fantásticos, seres híbridos, que a gente está muito acostumados, também se encaixam nesse grotesco. Então, por exemplo, sereias é um ser grotesco, unicórnio, centauro, tem vários animais, né, na mitologia, que eu esqueci o nome daquele lá com 3 cabeças. Deixa eu ver o que mais. A mula sem cabeça entra no grotesco, lobisomem, todos esses seres fantásticos que são diferentes de nós, entra nessa parte do grotesco. Fadas, bruxas, vampiros, sabe? Tudo isso que é diferente. Então, seres híbridos, seres diferentes, seres fantásticos se encaixam nesse grotesco também. E também as coisas cômicas acabam que tem um humor mais ácido, um humor mais forte, também entra nessa questão do grotesco, tá? Então, o palhaço, ele também é visto como um ser grotesco. O mágico, que serra as pessoas ali, ele é visto como um ser grotesco. Os alienígenas são seres grotescos. Então, o grotesco, ele também vai para esses dois lados, tá? E assim, a palavra grotesco, né, vem da palavra italiana grota, que significa gruta ou caverna, tá? E surgiu em Roma, ali no período do Renascimento, após a descoberta de um palácio construído por Nero. O que aconteceu? Foram escavando um lugar lá, encontraram esse palácio que foi construído por Nero, e dentro desse palácio, né, que vem dessa questão de gruta, caverna, então você já tem uma noção de que era um lugar meio fechado, um lugar que rolava uma coisa meio estranha. E dentro desse palácio tinha algumas imagens, né, esculturas e tal, que eram um pouco disformes. E aí, por conta disso, né, veio a ideia de criar para dentro desse palácio várias esculturas que fossem grotescas, que fossem disformes, que fossem diferentes, para trazer esse clima mesmo. Então, foi aí que surgiu essa questão do grotesco, tá? E o grotesco, muitas vezes, ele tá ligado com essa questão do horror, de criaturas sinistras,
né? De retorcer mesmo a realidade. Só que, como eu disse, nem sempre o grotesco ele vai para esse lado de coisas ruins, né? De coisas más, de coisas malignas. Coisas que são diferentes são vistos como grotescos. E todo exagero também é visto como grotesco, tá? Então, por exemplo, uma pessoa que é muito gorda mesmo, ela se encaixa ali no grotesco também. A pessoa que é muito magra também é visto para essa questão da estética do grotesco. E tudo que é diferente do que a gente padronizou se encaixa nesse grotesco, ok? Mas nem sempre é uma coisa ruim, como vocês viram. Seres fantásticos que a gente ama assistir, ama ver coisas sobre, se encaixam nesse grotesco. O grotesco, dessas 4 estéticas, eu acredito que é o que a gente mais gosta. Quem não gosta de ir num circo, assistir lá, ver o palhaço fazendo as palhaçadas deles, de ver um mágico serrando alguém? Quem que nunca ficou horas e horas assistindo o vídeo de coisas sobrenaturais, coisas que a gente não consegue entender, de coisas macabras, de lendas urbanas? Quando a gente vai fazer um espetáculo que tem a oportunidade de fazer um personagem mau, de fazer um personagem diferente, um feiticeiro, um personagem híbrido, quem não prefere, né, do que fazer o mocinho? Então, o grotesco, por mais que ele seja totalmente... nós não nos encaixamos no grotesco, mas ele ainda é o que chama mais atenção, chama mais a nossa atenção, do que o sublime, por exemplo, que é uma coisa tão inalcançável que não consigo, sabe? O grotesco já é uma coisa que não é o que nós somos, mas que com um trabalhinho a gente consegue, né? Tanto que, se a gente for parar pra pensar no carnaval, a galera sai na rua mais pra um lado grotesco, né? Pensando mesmo de quantos unicórnios a gente não vê no carnaval, quantas sereias a gente não vê no carnaval, quantas pessoas lá com chifrinho a gente não vê no carnaval, né? Claro que tem muito anjinho também, mas não é o anjinho que vai fazer a coisa boa. Então, né? Não se encaixa tanto aí no sublime. Então, o carnaval, se a gente for parar pra pensar, é um evento, né? É uma festa cultural que vai pra esse lado do grotesco. Que é como se fosse um dia que a gente pode ser outra coisa, pode ser uma coisa diferente, pode ser uma coisa estranha, sabe? Pode exagerar no glitch, pode ser uma fada, pode ser uma sereia, pode ser uma bruxa, pode ser outra coisa. Então o grotesco, ele tem essa coisa de que chama mais a nossa atenção, que a gente talvez prefira ir para um lado mais grotesco, porque abre mais possibilidade também, né? Como vocês viram, o grotesco ele abre uma gama enorme de coisas, né? Coisas ruins, coisas engraçadas, coisas diferentes, coisas fantásticas. Então o grotesco ele chama muita atenção. Vou mostrar pra vocês algumas fotinhos e alguns vídeos, talvez um vídeo, só que eu tô pensando no vídeo aqui, que é um clássico e que eu amo, que eu vou mostrar pra vocês. Mas então vejam aí algumas fotinhas, algumas coisinhas pra vocês terem uma noção do que é esse grotesco, tá?
E aí, mesma coisa que eu falei no vídeo passado. O que eu quero que vocês pensem a partir disso a partir dessas estéticas. Então, agora pensando no sublime e no grotesco. Eu quero que vocês pensem nas possibilidades de iluminação nessas duas estéticas. Se já era um pouquinho difícil chegar no belo, né? Pensando na luz, nessa harmonia de cores, né? De chegar numa perfeição de luz, como será que é chegar nessa luz sublime? Como eu posso chegar nessa luz sublime? Como eu posso fazer? De que forma, sabe? E a mesma coisa no grotesco. O grotesco ainda é bem legal porque ele abre outras possibilidades, né? Se eu for trabalhar pensando numa coisa mais maligna, né? Uma coisa mais ruim. Como eu posso trabalhar essa luz? Eu posso exagerar no vermelho, no preto, posso trabalhar com sombras, né? Posso trabalhar com esse contraste de luz e sombra. Então, que forma eu posso trabalhar isso? Se eu vou pensar mais pro lado do humor, do palhaço, do mágico, que luz eu posso utilizar para isso, para deixar mais claro ainda esse lado, né? Não desse lado grotesco, pensando do lado cômico. Se eu vou trabalhar com seres fantásticos, com uma sereia, com uma fada, com uma bruxa, com uma múmia, com um lobisomem, com um vampiro, como eu posso trabalhar essas coisas? Como eu posso trabalhar com unicórnio, sabe? Então é bem legal o grotesco que ele abre muitas possibilidades. Dá pra, assim, se pegar um dia pra fazer exercícios, né? Um dia não, né? Dá pra ficar um mês aí fazendo exercícios pensando no grotesco. Porque tem como a gente ir pra vários como eu posso te falar? Posso ter várias direções diferentes, né? Do ruim ao bom, ao engraçado. Então, é muito, muito, muito legal trabalhar com grotesco. Eu sinto muita falta dessas aulas que a gente trabalhava com estética, porque a minha parte favorita era quando eu pedia para os alunos criarem uma experiência, né? E essa experiência a gente não tinha que pensar só no fazer o público sentir essa coisa grotesca, né? Mas também tinha essa questão da iluminação, porque eu sempre exijo que pense na iluminação, no figurino, pense muito na atuação e como isso vai chegar pro público. Então era bem legal trabalhar com essa questão da iluminação pensando nas estéticas. Por isso eu achei muito importante falar um pouco sobre essas estéticas, né, nessa oficina de iluminação, porque é o que acaba norteando, né, a gente nas nossas escolhas para a construção do nosso mapa de luz. Uma coisa muito importante, gente, que vocês têm que pensar é o quê? Quanto mais referência, quanto mais bagagem, quanto mais conhecimento eu tenho, melhor. Porque as coisas fluem naturalmente. Se você tem muita bagagem, se você pesquisa muito, se você assiste muita coisa e assiste essas coisas prestando atenção na iluminação, prestando atenção de que esse gênero de suspense traz tal tipo de luz. Olha esse aqui de terror, olha que tipo de luz que ele traz. De prestar atenção mesmo nesses detalhes, de prestar atenção na paleta de cores que eles escolhem para os filmes, que eles escolhem de acordo com o gênero, né? Que eles escolhem de acordo com o emocional e o psicológico do personagem. Mais fácil vai ser quando vocês forem colocar isso em prática de forma profissional mesmo, de colocar isso em prática no seu espetáculo, de colocar isso em prática no espetáculo de outra pessoa que você foi contratado para fazer isso, sabe? E assim, expande. Expande demais o seu pensamento e a sua forma de trabalhar. Então é muito, 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 muito importante que vocês pensem sobre, que vocês parem mesmo um tempo e... tô ali lavando louça, por que eu não aproveitar esse tempo pra pensar, nossa, se eu fosse criar uma luz
para um espetáculo fantástico, que vai ter vários seres. Como eu posso fazer isso, sabe? De se desafiar mesmo. É assim que a gente aprende, é assim que a gente absorve, e é assim que a gente sempre tá ativo, né? Artisticamente, deixando a nossa cabeça aí girar na imaginação. A imaginação é muito importante para as criações artísticas. Então, deixa a sua imaginação brincar, sabe? Deixa a sua imaginação fluir. É isso. Então, essas foram as estéticas do Belo, Feio, Grotesco e Sublime. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo ou entre em contato comigo. Pode entrar em contato pelo WhatsApp. Tem um grupo, né, de iluminação. Então, quem não entrou, quiser entrar, só pedir pra mim o link do grupo que eu mando. Quem quiser entrar em contato no Instagram do projeto, também tá aí. É só mandar mensagem lá, perguntando, tirando suas dúvidas, que eu sempre respondo, né? Curtam o vídeo, compartilhem com os amiguinhos de vocês, se inscrevam no canal, manda aí pelo Stories, né? No seu feed. Compartilha aí que vai me ajudar bastantão, então eu agradeço demais, viu? É isso, qualquer dúvida, qualquer coisa, se vocês quiserem algumas dicas de filme, de coisas assim pra vocês assistirem, pra prestar atenção na iluminação, pra descobrir um pouco mais sobre isso, né, sobre esse mundinho, é só pedir, que eu amo assistir filme e eu amo prestar atenção nessas coisas, então eu amo compartilhar, tá bom? É isso, beijinhos, tchau, tchau!